O governo federal anunciou que a partir de fevereiro de 2017 será possível sacar o saldo das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Um calendário de saque será gerado com base nas datas de nascimento dos trabalhadores que tenham contas que não recebam mais depósitos por motivos de demissão ou pela escolha do funcionário de deixar o antigo emprego. Será possível retirar todo o saldo desde que a pessoa tenha deixado o emprego até 31 de dezembro de 2015. Para consultar o extrato do FGTS, é preciso entrar na página da Caixa Econômica Federal na internet ou então ir a uma agência do banco. Quem possui cartão cidadão também pode procurar um posto de atendimento. O Executivo sancionou o projeto de lei que permite o aleitamento materno nos estabelecimentos de uso coletivo públicos ou privados. As mães aprovaram a medida. Luciene amamenta Mariana em público orgulhosa. Um gesto de amor de mãe para a filha, mas que algumas pessoas ainda estranham. É o sustento, é o amor, e tem muita gente que olha com um olhar, talvez assim, não como deveria, com um olhar meio, não sei, talvez até sexual, onde não existe. Andresa tem um filho de 10 anos e está grávida de 4 meses do segundo. Alex Sanderson pode ter uma realidade diferente do irmão quando o assunto é amamentação. Eu acho que pode sofrer algum preconceito, assim, às vezes vou estar no lugar público, vou poder tirar, né, meus seios para fora para poder amamentar, e eu acho que algumas pessoas vão passar meio que olhar para mim, meio que assim, ai, mas pera lá, aqui pode? O mal-estar das mães na hora de amamentar pode estar com os dias contados. Em junho deste ano, a Câmara de Belo Horizonte aprovou a lei que garante a amamentação em locais públicos. Agora o governador Fernando Pimentel sancionou a lei que garante a amamentação em locais coletivos públicos ou privados. Quem proibir a amamentação ou constranger a mãe durante o ato pode pagar uma multa de quase R$1.000. As leis foram criadas para garantir um direito. A Organização Mundial de Saúde orienta que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida e que o alimento seja parte da dieta delas até os 2 anos. Uma criança que ela amamenta, além dela ter, né, toda uma vitalidade, uma saúde, ela vai adoecer menos, né, na infância. Esses benefícios a longo prazo, aumento de QI, as doenças como diabetes, como pressão, né, o colesterol, enfim, dentre outras. Os benefícios do aleitamento não se restringem à saúde do bebê. Eu acho que é um momento único, que eu acho que você está amamentando ali, porque eu acho que há troca de olhares, tanto para o seu bebê para você e você para o seu bebê. E, como eu falei, eu acho muito interessante, porque você produzir o próprio alimento e poder saciar a fome do seu filho. Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte tomba 3 bairros tradicionais da região noroeste. A medida vai ajudar a preservar um acervo arquitetônico importante para os belo-horizontinos. Formado por imigrantes que vieram para a construção da capital mineira, o bairro Lagoinha ficou conhecido como um dos mais tradicionais da cidade. Lagoinha não é apenas boemia, tem também as grandes famílias tradicionais de Belo Horizonte, né, as famílias belo-horizontinas, são famílias que se fizeram e partiram daqui, da Lagoinha e do Bonfim, dessa parte aqui do Carlos Prates. Daniel é da 5ª geração de uma família que veio da Itália e se instalou no bairro. Os bisavós dele vieram e ajudaram na construção do santuário Nossa Senhora da Conceição. Minha bisavó ajudou na construção da igreja. Ela carregava as pedras, ajudava a carregar pedras e fazia comida para os operários que fizeram a igreja. Porque a igreja demorou mais ou menos uns 5 anos para ficar pronta. Fora dos limites da Avenida do Contorno, a Lagoinha foi o primeiro bairro operário de Belo Horizonte. Quando mudou-se para lá, Tereza criou o movimento Lagoinha Viva. O objetivo é valorizar o local onde a história de Belo Horizonte começou. Um dia, por decreto sancionado pelo prefeito Márcio Lacerda, colocou como área de utilidade pública para aqui ser construído o centro administrativo. E eu conheci a história do bairro e comecei a contar isso para a mídia, né? Que aqui era um lugar que tinha que ser patrimônio, que não era para ser destruído, né? Que era o berço de Belo Horizonte, como é. Com o tombamento, a Praça 12 de Dezembro,
A Pedreira Prado Lopes e prédios históricos como o Mercado da Lagoinha e o Hospital Odilon Berens também estão protegidos pelo tombamento. Mas eles não são os únicos. O IAPI é um dos símbolos do crescimento econômico de Belo Horizonte em meados do século XX. Os estabelecimentos comerciais da cidade praticamente triplicaram entre 1936 e 1946 por causa dos moradores que vieram para o conjunto habitacional. E a pesquisa, que teve a duração de 2 anos, também identificou características semelhantes nos bairros Bonfim e Carlos Prates, que também foram tombados. O cemitério do Bonfim, o mais antigo da capital, também entrou para a lista dos locais tombados. A Lagoinha, o bairro do Bonfim inteiro e essa porção, essa última porção do bairro Carlos Prates, eles têm em comum o mesmo tipo de ocupação. As edificações, as pessoas, então assim, tem muitas semelhanças e também a temporalidade é a mesma. O colesterol alto não é uma doença que afeta só os adultos. Crianças e adolescentes também estão sujeitos ao problema. Por isso, os pais devem ficar de olho no que os filhos comem. Mas, em alguns casos, a doença é hereditária. Maiara descobriu que tinha colesterol alto há 2 anos durante um exame de rotina. Foi uma surpresa, porque quem olha não fala, né, que uma pessoa magra, do meu porte, tem colesterol alto e outros problemas de saúde. Então, essa ideia de que só quem está sobrepeso, né, que não está na taxa ideal, que tem um problema de saúde. Passado o susto, ela começou a controlar a alimentação com o apoio de uma nutricionista. A mudança de hábitos foi grande. Hoje eu sou bem regrada, né, de 3 em 3 horas, pelo menos uma fruta comer. E no avião, no carro, quando a gente está viajando para os shows, minha mãe sempre procura levar uma coisa saudável para eu comer durante a viagem. Rafaela é a profissional que acompanha o melhor cardápio para Maiara e outros jovens pacientes com o mesmo problema. Para ela, em muitos casos, o erro na alimentação começa em casa. O hábito alimentar das crianças é influenciado pelo hábito dos pais. Então é uma coisa assim que não dá para falar que não. A introdução de alimentos, quando ela é iniciada, né, aos 6 meses de idade, por exemplo, quem faz essa introdução são os pais. Mas não é apenas uma alimentação saudável que garante o controle do colesterol. Crianças e adolescentes devem praticar atividades físicas. Os exercícios aeróbicos são os mais indicados. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 20% das crianças do país têm o colesterol elevado. E a doença é silenciosa, não tem sintomas aparentes e pode ser diagnosticada em situações graves, como uma parada cardíaca, por exemplo. Por isso que a prevenção é tão importante. Neste colégio, a mudança do cardápio começou há mais de 10 anos. Segundo a nutricionista, no início houve resistência. No primeiro momento, houve muito protesto por parte das crianças e, por incrível, né, por alguns pais também. Mas a gente vai conscientizando na sala de aula, vai conscientizando no próprio local. Quando a reclamação chega, a gente vai orientando o porquê, né? Paulinha mudou completamente os hábitos alimentares depois que começou a estudar no colégio. Que agora eu como coisas saudáveis. Que a culinária mineira é rica, ninguém duvida. Mas você conhece a origem de queijos, vinhos e daquelas delícias da vovó? Pensando nisso, um projeto de extensão realizado pelo SENAC pesquisou nossa culinária nas serras da Piedade e do Caraça. O queijo é um dos símbolos de Minas Gerais. Herança trazida pelos portugueses. Os queijos, o nosso inicial foi realmente de Portugal, mas depois outras formas foram-se de curar, de trabalhar, foram influências francesas. A constatação foi possível após uma pesquisa sobre os primórdios da cozinha mineira, que vem muito antes da época das fazendas. A comida de fazenda é uma comida com muita técnica, com anos e anos de repetição para fazer a mesma coisa. Nunca se faz um frango caipira sem ter pela primeira vez, precisa ter feito várias vezes. Mas antes disso, a gente teve um pedaço que era um quebra-cabeça da cozinha de Minas Gerais, que foi a parte da chegada de todos os habitantes que chegaram muito rápido e sem ter um pé de alface plantado. O projeto surgiu com o convite de Dom Valmor para que fossem explorados a cozinha e os alimentos da serra e do santuário de Nossa Senhora da Piedade, e se estendeu até o santuário do Caraça.
O resultado foi descobertas tradicionais. O ovo embalado em palha de milho é algo que não se vê nos dias de hoje. O hidromel e o fermentado de laranja são receitas antigas, que ganharam a companhia do fermentado de morango. A pesquisa trouxe o quase extinto mel de candeia, que combinado com queijo fica uma delícia. Conhecer a história da culinária mineira é uma experiência muito rica. Poder ver os produtos, saber de sua origem. Mas existe uma forma ainda mais especial, numa cápsula dos sentidos, com os olhos vendados, utilizando apenas a audição, o tato, o olfato e principalmente o paladar. João Paulo acompanhou algumas visitas à cápsula e se surpreendeu com a reação das pessoas. As pessoas de mais idade, elas tinham assim, elas acertavam quase tudo. Agora as pessoas mais novas não. Muita gente não teve o contato, né, com esses primórdios da gastronomia mineira, alimentos, sons. 9 pilares sustentam a comida mineira. Entre eles, queijos artesanais, uso de frutos da Mata Atlântica e Cerrado e receitas tradicionais europeias. A França contribuiu muito com a gente, porque a França, na época, era uma comida que começava a sistematizar, né? Através do iluminismo, ela começava a atingir todas as cidades da Europa, né? Então, os portugueses trouxeram uma comida com caldo, uma comida molhada, e isso é uma comida que vem da França, né? Trouxeram também as técnicas de fabricação de vinhos, de licores. É emocionante saber que um queijo produzido com fungo de caverna está tão perto da gente e tão desconhecido. E o Horizonte Notícia termina agora. Quer rever o programa? É só acessar o nosso site, tvhorizonte.com.br. No mês de janeiro faremos uma pausa e retornaremos em fevereiro. Um feliz ano novo a todos. Até lá!